Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos proporciona, agradecer muito especialmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando aos amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que nós vamos empreendendo com dificuldade, solitariamente, de ir nos conhecendo melhor e nos retificando, nos melhorando. Que os irmãos se mantenham do nosso lado, nos inspirando virtude, fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que estendam o seu olhar carinhoso a todos os que amamos, aos nossos irmãos em humanidade e aos nossos irmãos da mediunidade. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Para facilitar a nossa ligação com o mais alto, uma mensagem do livro Dias Melhores, do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. A mensagem tem por título Ser Pai ou Mãe, e tem tudo a ver com a leitura da noite de hoje. Não percas o contato com os teus filhos. Acompanha-os passo a passo desde o berço. Traze-os sempre junto a ti. Não lhes cerceis a liberdade, mas não lhes permitas excessos. Educa-os com palavras e exemplos. Sob a alegação de múltiplos afazeres, não fujas ao diálogo que pretendam manter contigo. O entendimento verbal em família é tarefa prioritária. Tudo pode ser deixado para depois, menos a atenção que os teus filhos te reclamam agora. Cria o hábito da oração em conjunto em tua casa. Quantos são os que se interessam mais pelo lazer no clube, com os amigos ou com o noticiário do jornal, do que pelo aproveitamento escolar de seus rebentos? A mesada, por mais generosa, não substitui o carinho. Ser pai ou mãe é muito mais do que gerar corpos para os espíritos que Deus lhes confiou à tutela de amor. Nós vamos hoje entrar no capítulo 19, vamos ler o capítulo 19, que tem por título Revisões da Vida, e os irmãos vão se lembrar da leitura anterior, que os dois, Ernesto e Evelina, foram autorizados a retornar aos seus lares, e a primeira a abordar o lar foi Evelina. E de retorno ao lar, Evelina é defrontada por situação inédita, contrária aos seus anseios, e ela se frustra dolorosamente ao constatar que Caio assumira a amante, encastelando-a no lar. Aturdida, deixou-se encolerizar a princípio, e só muito lentamente readquiriu o equilíbrio ao entregar-se à prece. Constatou que Caio mantém-se volúvel e infiel, negando-se ao matrimônio com a nova companheira, sob a desculpa de que a mãe dela, a mãe de Vera, é mentalmente insana e constitui um entrave à felicidade dos dois. Evelina, buscando apoio em Ernesto, encontrou na intuição de Ernesto uma possibilidade de auxílio aos dois, a Túlio, que é a sua nova missão, e a Caio, que é o homem que ela ama. Essa possibilidade é esboçada pelo estímulo, pelo estímulo ao consórcio, ao casamento entre Caio e Vera, para acolhimento do Túlio como filho. Vamos relembrar que na entrevista inicial da Evelina,
né, com Ribas, lá no capítulo 10, Evelina Serpa, ela foi arguída acerca do perdão, se ela tinha concedido perdão ao esposo infiel e à sua rival. Perdão que ela não concedera, ela não tinha conseguido dar o perdão aos dois, e que agora é um requisito essencial, né, para o seu desenvolvimento e para o cumprimento da sua missão. Ao final da narrativa do capítulo 18, Ernesto vê, estarrecido, que a amante que se interpusera entre Evelina e Caio no seu casamento é a sua filha, Vera Celina. O novo casal estava de saída para a viagem a Santos. Retomemos a leitura então, né, no capítulo 19, Revisões da Vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Eles assumiram o banco de passageiros, né, o banco de trás do carro, e seguiram em viagem com o Caio e Vera, né? Então, os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tanta vez se reportara a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho. Percebia-lhe a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: "Entende como eu sofro?" "Acalme-se", sussurrou Evelina, compassiva. "Somos agora mais irmãos." Transcorridos alguns momentos, sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto a banalidades da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se às súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa." "Eu? Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências", diz a moça. "Não era má. E você não tem saudades? Não a sente no coração?" Caio riu-se e mofou. "Não tenho vocação para conviver com os mortos." "Não digo isso. Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar-lhe o retrato", diz a moça. "Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor." "Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro, a paixão e, muitas vezes depois, o desinteresse." Nessa declaração, a gente constata que não é amor, é paixão. "Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou?" "Você quer saber?" "Sim." "Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém,
era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe vi os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim de risada franca, o remédio era inventar viagens para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com denodo semelhantes irreverências. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação perguntando: Caio, não poderemos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos? E lançou-lhe rápido, mas expressivo. Ele lançou-lhe rápido, mas expressivo olhar furtado ao volante e contestou: Depende. Depende de quê? Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense. Negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja. Aquelas manias, aquelas crises. Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado a se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, Serpa contrapôs: Que me diz de seu pai? A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas às da senhora Serpa, mas, temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: Meu pai era um homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como sendo meu irmão. Que lhe teria marcado o fim? Pergunta Caio. Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavalcar o jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou. Tétano? Isso mesmo. Psiquicamente, como era ele? Aqui eu faço um parênteses. O Caio demonstra uma certa preocupação, né, com a hereditariedade, né, com a genética. Né? Em princípio, ele considerava a Evelina como tendo taras de família. Depois ele é relutante em ter filhos porque a mãe da Vera, né, para ele, tem um transtorno mental. Né? E agora ele quer saber se o pai da Vera tinha sanidade mental. Psiquicamente, como era ele? Um homem muito inteligente e às vezes brincalhão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única. Engana-se. Meu pai, de certo, me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para a casa. A não ser a criatura providencial do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse, como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio.
Fantine, sentado no banco de trás, Fantine, acusando-se humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria quanto fosse possível, quanto lhe fora possível, a fim de voltar atrás, de modo a ser para a filha o pai afetuoso e vigilante que não buscara ser. O diálogo, porém, prosseguia. Certamente, em compensação, você contou com o carinho materno, diz o Caio. Também não. Desde cedo, percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada. Gosta de estar só e, conquanto não me negue atenção, até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. O infeliz chegava a perceber? Tornou Caio galhofando. Acredito que não. Como explica você a perturbação da velha depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse às ocultas. Queimou-lhe os objetos de estimação, quebrou-lhe o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora é como sabemos. Recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha situação, diz o Caio. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam, sob rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada no ponto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Me desculpe. Me desculpe. Excitado, mas cauteloso, Fantine instalou Evelina em sítio vizinho, de vez que, assim como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar a sós o ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera junto de Serpa não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantine, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa e as cadeiras surradas que ele mesmo trouxera da residência da Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a penderem das paredes. Registrou em pranto a comoção, o calor de outro tempo. Registrou em
pranto de comoção, o calor de outro tempo. A pequena distância, enxergava o dormitório da filha, em que ela e o advogado se entregavam à animada conversação. Mas ali, a 2 passos rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite. Que surpreenderia por trás da porta cerrada? Indagava-se inquieto. Elisa doente, desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual, de que chegava refeito para facear quaisquer surpresas, e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com disposição. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel dilatavam-lhe a prudência, a atenção. Achava-se ali não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Ansiava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou-se dentro da câmara que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão. Elisa descansava. O corpo magro, o rosto mais profusamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela, estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirara tantos anos antes, ao desvairar-se pelo ciúme. Estacou aterrado. Num átimo, recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de 3 companheiros, e na qual adquirira o remorso e o sofrimento que lhe haviam acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra supunha ele haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se ralado de arrependimento, transido de angústia. Como encarar o adversário a injuriá-lo no próprio leito conjugal? Fantini chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos ponderosos tinha Ribas, o instrutor, delongando-lhe a volta. Horas antes descobrira na filha a rival de Evelina, e ali, diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo, rentearia, por fim, com um homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora, quais estavam, tais quais eram. Diligenciou Fantini a serenar-se e deu um passo adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia num momento esperado, mas com a estupefação para ele, Ernesto, a esposa anotou-lhe a presença e desferiu grito terrível.
Maldito, maldito! Rugiu ela positivamente obsidiada na penumbra do quarto, que o luar, filtrado pela vidraça francamente, alumiava. Fora daqui, tinhoso! Fora daqui, assassino! Assassino! Socorro, Dedé! Socorro, Dedé! Leva este infame para fora. Sai, Ernesto! Sai, matador! Matador! Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça, terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora, que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos, num esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui, não precisa temer. Ah, minha filha, a enferma soluçou. É seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se à moça, qual criança assustada, e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental no mais fundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me, pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciara os projetos de reencontro. Tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea tépida. Entretanto, chegava até ali na condição de hóspede indesejável, abominado pelos seus. Elisa, implorou. A conturbada esposa, que trazia as faculdades psíquicas desordenadas, não lhe lobrigava a figura, não conseguia ver a figura espiritual. Depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, lhe assinalava a voz, comovida e firme, a repetir suplicante: Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. Estabeleceu-se a conversação entre os dois, Ernesto e Elisa, sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão metade. Eles ouviam o que Elisa dizia, né? Porque Ernesto se comunica por pensamento. Cala-te, infame! Recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alteraste assim, diz Ernesto? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça. Mas quando juntos, eu era a escrava algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmaste que me queria bem, diz Ernesto. Sempre te desprezei, isto sim. Oh, meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino! Por que tanta crueldade, volta Ernesto? Dedé me falou que não passas de um matador. Nesta altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados, o Caio e a Vera, que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsidiada e o marido prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigou Fantine em pranto. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por tua causa, pelo extremado apego ao teu carinho. Balela, gargalhou a interlocutora, entre a ironia e a demência. Desde que arrasaste Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa,
Isso acontecia sempre para a infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui antes de tua morte e vivemos juntos depois. Olha este quarto. Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede a caridade se faça silêncio. Ernesto chorava, ao passo que, defronte dele, o adversário desencarnado sorria escarnecedor. Nesse ínterim, o advogado surgiu, trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. O retorno do Ernesto não foi também muito feliz, né? Nós podemos dizer, resumir, ou melhor, dividir esse capítulo em 3 tópicos de abordagem: a ilusão, né, a Elisa, propriamente dita pessoa, e o reencontro, ou o encontro. Vamos se lembrar no capítulo 16, Trabalho Renovador, né, que Ernesto recorda saudoso da esposa e da filha amadas, né? Lá, escrito literalmente, na imagem das duas, por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, né? E lá ele se consolava na certeza de que elas dispunham segurança financeira, que ele se esforçara muito por obter. Do outro lado, né, na visão de Celina e de Elisa, Vera Celina e Elisa, o que a gente tem é diverso. Celina considera um pai ausente, preocupado só em ser provedor da família, né? E vê também na sua mãe uma pessoa irritadiça, tendente ao isolamento, atenciosa, mas distante dos assuntos que interessavam a ela, né? Não muito participante das decisões da filha. Elisa, a outra que Ernesto, na sua saudade, desenhava, né, na hora do reencontro, não é a esposa que o amava, né, é a esposa que o detestava, e ele não tinha, segundo ele, não tinha ideia disso. A frustração é arrasadora. E Elisa, que mal conseguia tolerá-lo, né, considerava-se em regime de escravidão, algemada ao marido, né? Não é fácil, camarada, chegar a essa conclusão, né? Ele é detestado, ele é desprezado pela filha e pela esposa. Aqui eu gostaria de fazer só um parênteses. O mundo devolve para a gente aquilo que a gente dá ao mundo. As pessoas devolvem para a gente aquilo que a gente dá a elas, né? Então, quando ele diz que a filha tinha uma rebeldia cruel, né? Esse era um indicativo, e ele sabia disso, esse era um indicativo, né, de que ele tinha faltado com ela. Quando ele mata o Desidério, né, porque sentia que a esposa olhava com algum interesse para ele, né, Ernesto via nos olhos dela uma coisa que não existia. A esposa não gostava dele, mas não era infiel. Ela diz que depois que ele mata o Desidério, ela passou a gostar dele. É isso que ela diz. Então, o Ernesto, muito embora ele seja tomado por uma frustração enorme, ele já tinha indicativos de que
não plantava boa semente. A Elisa, a loucura que o Caio tanto fala, né, chama de velha louca. A loucura de Elisa não é um desarranjo do quimismo cerebral simplesmente. Ela não tem um desarranjo cerebral simplesmente. Ela tem sim uma mediunidade desgovernada agravada por uma obsessão, né? Uma subjugação que o desidério impõe a ela. Tanto é assim, né, que não é uma loucura, que ela vê e dialoga com Ernesto. Isso é mediunidade. Ela vê o marido morto e dialoga, conversa com ele. Ela vive em conjunto com o desidério, né? Eles partilham a cama ali, uma condição quase conjugal, vamos dizer assim, né? E ela conhece o crime que é oculto, que Ernesto oculta, o crime de assassinato. Ela conhece o crime do Ernesto, né? Que lhe foi contado pelo desidério. Então, ela vive em contato com o plano espiritual na condição de médium, trocando informações, recebendo informações, né? Todas as informações verdadeiras, né? Diga-se de passagem. E o terceiro aspecto é o encontro, né? E no encontro, o que a gente tem que abordar é a mediunidade em si, né? Então, lá no capítulo 11, lá atrás, né, o Ernesto, quando ele está em entrevista com Ribas, que ele relata o assassinato, ele relata que ele vê, página 106, deixa eu chegar aqui na página 106, está aqui. Ele diz assim, olha, perdão, está no lugar errado, está aqui, 106. Ele diz assim, olha, passei a sentir-lhe a presença no lar, a afeição de sombra invariável que me ironiza e me insulta, sem que os outros percebam. Ora, isso não é só remorso, era um contato é o contato que ele mantém, né, mentalmente com o desidério, o assassinado, né? Então, o próprio Ernesto, né, tem uma, vamos dizer assim, uma manifestação mediúnica, né? O Caio e a Vera dentro do carro, eles sentem a presença, eles assinalam mentalmente a influência dos acompanhantes. E todo o ambiente em que o capítulo se desenvolve é um ambiente de uma comunicação mediúnica. É a Elisa conversando com o Ernesto. Ela encarnada e ele desencarnado. Ela percebendo os seus pensamentos e articulando em palavras, devolvendo para ele em palavras aquilo que ela pensa. No livro dos médiuns, a gente encontra nos capítulos 14 dos médiuns, 16 dos médiuns especiais, quadro sinótico das diferentes espécies, das diferentes espécies de médiuns, e no capítulo 18 dos inconvenientes e perigos da mediunidade, uma série de itens, né, que aprofundam, melhoram a compreensão desse relato aqui do capítulo 19. Eu pensei basicamente 3 ideias, né, para a gente entender do que se trata. Então, médium, lá no item 159, no capítulo 14, o Espírito diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium.
é uma faculdade orgânica disponível em todos os seres, em todos os homens, todas as pessoas, né? E por conta disso, por todos disporem dessa faculdade orgânica, todos são, em algum grau, médiuns, mais ou menos médiuns, né? Pode não ser uma mediunidade igual a da nossa irmã Elisa, né? Tão exuberante, tão bem definida, mas todos nós temos pensamentos, né, que respondem a questões que nós formulamos, né? Muito bem. Mais na frente, né, no próprio capítulo 14, ele define o que acontece com a Elisa. Médiuns videntes, faculdade de ver os espíritos, seja em estado normal, seja em estado sonambúlico, né? Então, alguns têm que estar mais sonâmbulos, mais divorciados do estado de vigília, né? Outros em vigília, em estado normal, estão vendo. É o caso do Chico Xavier. Ele não sabia se a pessoa que estava cruzando com ele era um encarnado ou um desencarnado, né? Ele ressalta, é a alma que vê. E por ser a alma que vê, independe de luz e independe de saúde ocular. O olho, o cara pode ser cego e ver. Vê com a alma, né? A Elisa vê o Ernesto na penumbra. Quando a filha liga a luz, e a luz fica forte no ambiente, ela não percebe mais o Ernesto, não vê mais a figura do Ernesto, mas ouve-lhe a voz. Então, para a gente ter uma ideia do fenômeno, como ocorre com ela, né? Na penumbra ela o vê nitidamente, conversa com ele. Quando a filha liga a luz. E lá no capítulo 18, o aspecto a respeito de loucura. Muita gente acha que médiuns têm tendência a ficarem malucos, né? Ficarem doidos, loucos. E o Espírito responde a uma série de questões, no item 221 são várias questões. Na primeira questão ele diz assim, olha, mediunidade é um estado anômalo, né? Às vezes anômalo, fora do normal, porém não patológico, não é doença. Então mediunidade não é doença. E a pergunta que se faz a ele é se predispõe à loucura. Ele diz, não predispõe à loucura, desde que para isso não exista antes, né, uma predisposição, já um comprometimento mental, um comprometimento cerebral, né? Então, essas três questões eu levantei para a gente entender o quadro da Celina. A Celina, então, está tomada por uma mediunidade, uma faculdade orgânica desgovernada, maltratada, mal conduzida, agravada por um obsessor, que é o Desidério, né, que lhe assumiu o comando, que a subjuga. Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção, o Ernesto tem uma percepção boa, eu diria, uma percepção boa, né, das leis divinas. Eu diria que ele é um camarada quase espírita, né? Ele se encaminha para o espiritismo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que quando ele vai entrar em contato com a família, já prevenido pela maneira como a filha se reportou, lembrou dele, né? Então ele ora, ele pede auxílio, ele pede... E a maneira como ele entra extremamente positivo. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Ele diz assim, né? Achava-se ali não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem, ansiava servir. Então ele chega positivo,
o baque é tremendo, né? A frustração é enorme. Ele chora o tempo todo, mas em momento nenhum ele se desequilibra. Em momento nenhum ele, ele fica irado. Né? Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Apesar da dificuldade do momento, ele mantém o equilíbrio, ele se mantém positivo. Tá? Os irmãos, por favor, deem uma consultadinha lá, principalmente o pessoal que gosta do assunto, que tem capítulos, não são capítulos muito longos, né, e contém informações muito preciosas. Capítulos, segunda parte do livro dos médiuns, né, capítulos 14, 16 e 18. Tá? Muito bem. Nós vamos encerrando a nossa leitura da noite de hoje, agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos que nos acompanharam, pelas ideias que nos inspiraram, pelas visões que nos proporcionaram, pelas resoluções que nos permitiram adotar. Rogando ao Mestre e aos bons amigos, nos favoreçam, nos ajudem, para que nós consigamos operacionalizar, transformar em atitude a boa decisão que nós acabamos de adotar. Que a paz do Mestre Jesus se mantenha nos nossos corações e que a luz do Mestre se mantenha sobre o nosso caminho, permitindo visão clara dos objetivos e dos trajetos que nos levam até eles. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.